Meu nome é Luca Nobre e nesse vídeo você vai descobrir o mínimo que você precisa saber sobre democracia. Essa palavra tão repetida em discursos históricos, em frases de efeito históricas em política, como por exemplo a frase do Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. A frase do Rui Barbosa de que a pior democracia é preferível à melhor ditadura. A frase do Churchill, que a democracia é o pior governo, exceto todos os outros. E também frases irônicas como a de Milor Fernandes, que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. A verdade é que a palavra democracia, na boca da maior parte das pessoas, não chega nem a ser um conceito. É uma mera palavra gatilho, uma palavra moral. Seja boa ou seja ruim, as pessoas não sabem exatamente do que estão falando. E você vai ver como elas realmente não sabem muito bem ou não sabem em definitivo do que estão falando quando falam de democracia. A democracia enquanto regime político, enquanto forma de governo. E pensando nisso tudo, diante disso tudo, eu decidi trazer alguns pontos aqui para apresentar o mínimo que você precisa saber sobre democracia. Vamos a eles. Democracia verdadeira é sorteio, não voto e eleição. Para a maior parte das pessoas, inclusive para grande parte dos autores, acadêmicos inclusive, democracia é sinônimo de eleição. Alguns chegam a definir a democracia em definições minimalistas, e existe isso na bibliografia acadêmica. As definições minimalistas de democracia costumam variar muito pouco nisso. Democracia consiste, sobretudo, em eleições livres, justas, competitivas, periódicas, tanto para muitas definições ditas acadêmicas e, segundo a cabeça das pessoas e para a cabeça da maior parte das pessoas, democracia é sinônimo de eleição. Esse tipo de governo, essa forma de governo se caracteriza, sobretudo, em primeiro lugar, pela eleição. A eleição é o núcleo da democracia. Quando isso não é verdade, ela é a eleição, o voto, o mecanismo institucional próprio da aristocracia. Aqui, quando a gente fala de mecanismo de seleção, a gente está falando de seleção para cargos políticos, para cargos que detêm o poder político. Quem são as pessoas que estão no poder? Quantas pessoas estão no poder? E como elas chegam ao poder? A depender do seu mecanismo de seleção, nós temos diferentes formas de governo, pelo menos no seu núcleo. Mas esse núcleo institucional, sorteio, eleição, voto, não é apenas um detalhe. Isso mexe com todo o sistema de incentivos e toda a dinâmica política de um país, de uma institucionalidade, de um sistema de governo, de um desenho institucional, de uma organização social. Pare para pensar na eleição, no voto, nos partidos, nos políticos e as consequências que a dinâmica eleitoral e do voto tem na realidade social. Compra de voto, campanhas políticas, aqueles que querem muito chegar ao poder, chegam, basta que se organizem, se articulem, juntem o dinheiro, peguem o dinheiro emprestado, façam certas alianças e conchavos que chegam. A criação de uma classe política profissional, de políticos profissionais, os partidos se tornam realmente negócios, se tornam grandes estruturas burocráticas. Inclusive, muitos autores, e por exemplo, Modesto Carvalhosa, fala sobre a partidocracia, coisa que a gente pode discutir em outro momento. Então, esse núcleo institucional é o núcleo, mas que tem consequências em toda a institucionalidade, em toda a realidade social e política de uma nação. É muito importante entender aqui o que Montesquieu chama de a natureza dos regimes políticos, dos tipos de governo. A natureza da democracia, a gente também pode chamar de o princípio da democracia, a lógica que rege o mecanismo de seleção da democracia, seleção para um cargo político, é a igualdade. E a igualdade, ela só é cristalizada, manifestada, consolidada num mecanismo de seleção para cargos políticos por meio do sorteio. A própria origem da democracia, no século VI a.C., com Solon e principalmente Clístenes, tem
tudo a ver com o sorteio. A história da democracia, a origem da democracia, se confunde com a origem do uso do sorteio enquanto mecanismo de igualdade. Tanto que o nome isonomia, que significa literalmente do grego igualdade perante a lei, esse sim era o outro nome da democracia. Esse sim era sinônimo de democracia e descrevia e nomeava o regime que foi consolidado por Clístenes. Montesquieu, usando uma terminologia curiosa, chamando de o amor de cada tipo de governo, diz que o amor da democracia é a igualdade. Então esse princípio, a igualdade, rege a forma de governo democrática. Por outro lado, a aristocracia tem como princípio, tem como natureza o mérito. Para pensar, nós votamos em uma pessoa, em um indivíduo, porque essa pessoa tem mais mérito, ela é mais, ou porque ela é mais competente, mais capacitada, mais eloquente, tem maior liderança política, sempre por alguma coisa que a destaca, sempre por um mérito próprio, uma saliência, algo que a destaca, algo que a faz mais apta, melhor. Daí a própria etimologia de aristocracia, governo dos melhores, porque nós os escolhemos, não porque nós somos iguais, mas porque você é melhor do que aquele, você é melhor do que eu. E se eu me considero melhor, eu me candidato e eu voto em mim mesmo. Então o voto, ele opera por meio desse princípio, por meio dessa natureza política. Isso é muito bem explicado por autores clássicos, modernos, contemporâneos. Aristóteles diz isso explicitamente, muito claramente. Montesquieu também fala sobre isso claramente. Mas você vê, já começa a pensar, se nós começamos a construir um edifício de uma forma de governo democrática, cadê esse tijolo aí? Cadê esse elemento aí que, para diversos autores, para os melhores autores da teoria política, era o principal elemento aí da democracia? Cadê isso? Cadê o sorteio? Não existe. O sorteio ele só é utilizado para os júris populares, em algumas distribuições do Poder Judiciário, para alguns juízes, em alguns tribunais, mas o sorteio enquanto mecanismo de seleção para cargos políticos, para cargos legislativos, executivos, mesmo judiciários, cadê? No surgimento da democracia em Atenas, nós vemos claramente que o sorteio era o principal mecanismo de seleção. Existia uma assembleia, além da própria assembleia eclésia, que todos os cidadãos participavam, existia a bulé, o Conselho dos 500. E os membros da bulé eram escolhidos mediante sorteio. E além disso, ainda existiam as magistraturas populares, eram como que supremos tribunais. E os membros dos tribunais, os juízes, os ministros, eram escolhidos mediante sorteio entre todos aqueles que eram considerados cidadãos. É claro que a democracia ateniense era muito restrita do ponto de vista da sociedade. Era uma cidade, era pequena, apenas 20% eram cidadãos livres e também proprietários. Mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos. O importante aqui é entender que entre os cidadãos havia igualdade. Na modernidade e na atualidade nós vemos uma ampliação da cidadania, isso é fato. Todos são considerados cidadãos formalmente. Mas cabe o questionamento, essa cidadania total que nós temos hoje é meramente nominal. Na realidade, ser um cidadão hoje é estar restrito, estar reduzido a uma cidadania passiva. Em verdade, nós somos eleitores, não cidadãos. Segundo o critério grego e o critério desses autores que tratam do sorteio como um mecanismo institucional próprio da democracia, nós que não podemos ser sorteados para um cargo político entre iguais, na verdade somos reduzidos ao status de eleitor. Nós somos apenas eleitores, não cidadãos plenos, talvez semi-cidadãos, cidadãos passivos que exercem uma cidadania passiva. E se nós queremos que exista um mecanismo propriamente democrático para selecionar, por exemplo, deputados federais, esses deputados federais
para que a Câmara dos Deputados fosse 100% democrática, deveriam ser escolhidos mediante sorteio, através do sorteio. Isso não existe nos regimes políticos considerados democráticos no mundo de hoje. Com isso também se relaciona a questão da representação. É possível o povo soberano, o povo que detém o poder, ser representado? Já para os gregos isso não fazia muito sentido. Lembrem-se do tamanho das cidades-estado, que eram os países da época, das cidades-estado gregas. Democracia, isonomia, para eles era inerentemente ser sorteado igualmente para os cargos políticos e também participar diretamente na eclésia. Como os cidadãos da cidade de Atenas eram pouco numerosos, isso era logisticamente, humanamente possível. E é daí que surge, na modernidade, o adjetivo direta para o substantivo democracia. Para republicanos democráticos como Rousseau, democracia, república democrática era apenas a direta. Se você escolhe, se você elege uma classe de políticos profissionais, você já está delegando a sua soberania e a sua cidadania para um grupo seleto e pequeno de pessoas. Então é por isso que Rousseau dizia que a república democrática que ele defendia só era possível em países pequenos, especialmente o seu país, a Suíça. E é por isso que hoje, do ponto de vista formal, o país com mais democracia dita direta é a própria Suíça. A democracia direta consiste basicamente em 3 instrumentos: o plebiscito, o referendo e as leis de iniciativa popular. Por isso que em países grandes como o nosso, o Brasil, nós, na nossa Constituição de 88, vemos e lemos que o povo exerce a sua soberania por meio dos seus representantes eleitos e também por meio dos instrumentos de democracia direta, a saber, plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Mas na realidade institucional brasileira, esses instrumentos acabam sendo igualmente tutelados e controlados por essa classe de políticos profissionais. Outro ponto importante para a gente aqui, porque muitos autores, quando vão falar da democracia e como ela é definida, o que a caracteriza fundamentalmente, falam sobre o princípio da soberania popular, o princípio da soberania do povo. O povo que é soberano, que governa, não existe. Ele é muito mais ficcional, ele é muito mais mitológico, abstrato, nominal do que uma realidade efetiva. Quando nós olhamos, por exemplo, para ficar apenas em um exemplo, para a história constitucional brasileira, nós vemos que até as constituições que são consideradas autoritárias também baseavam-se e proclamavam basear-se no princípio da soberania popular. Na verdade, no mundo de hoje, nos países com os governos mais diferentes no Ocidente, é difícil encontrar um que não proclame se basear no princípio da soberania do povo. Então a frase lá do Lincoln, que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, não reflete naturalmente a realidade. E esse governo do povo, muitas vezes é apenas nominalmente do povo. Então, na festa da democracia, o aniversariante não é convidado. Eu estou dizendo que a Assembleia Nacional Constituinte de uma Constituição verdadeiramente democrática que obedeça e que manifeste realmente o princípio da soberania popular no Brasil deveria ser escolhida mediante sorteio e que isso seria bom e que decidiríamos bem e que teríamos um governo bom? Não estou dizendo isso em definitivo. Apenas nessa ocasião aqui nós vamos fazer um esforço de chamar as coisas pelo que elas realmente são, com uma capacidade de separar as coisas e de conceituar a partir disso. Étienne Chouard, um professor de Direito e Economia francês, talvez seja o democrata mais radical, o democrata mais puro sangue do mundo hoje. Étienne Chouard, tratando do princípio da soberania popular, do princípio da soberania do povo, esse princípio que é evocado por basicamente todas as constituições do mundo, seja qual for a forma de governo dessa nação, só seria efetivada a soberania popular para Étienne Chouard se a Constituição fosse escrita por uma Assembleia Constituinte composta, selecionada mediante sorteio. Essa Assembleia Constituinte, para Chouard, essa sim seria
democrática, autenticamente democrática, porque os políticos eleitos que chegam numa Assembleia Nacional Constituinte para serem constituintes, chegam lá movidos por determinados incentivos. E aí há um conflito de interesses claro. Eles vão criar, eles vão escrever a Constituição que eles mesmos vão seguir. Eles vão criar as regras que eles têm que obedecer. Então, para chuar uma Constituição genuinamente democrática e que obedecesse genuinamente o princípio da soberania popular, deveria ser composta mediante sorteio. E vejam, saibam distinguir as coisas. Nós não estamos dizendo, eu particularmente não estou dizendo que isso aí seria melhor e que democracia é o regime que vai melhorar a vida das pessoas. Essa democracia autêntica, essa democracia radical, ou seja, que parte das raízes do conceito, que nessa democracia tudo seria melhor e as pessoas decidiriam melhor e a sociedade seria muito melhor e alcançaríamos o bem comum. Eu não estou dizendo isso. Mas a democracia, ela não se caracteriza por quem decide melhor, mas por quem decide em primeiro lugar, quem é escolhido, como nós escolhemos quem decide. Outra coisa é muito importante que fique clara: os tipos de governos. O critério clássico de classificação dos tipos de governo, dos governos, era o número daqueles que eram detentores e que exerciam o poder. Na monarquia, um monarcon, exercia o poder, tinha o poder. Na aristocracia, poucos, os melhores na aristocracia. Na democracia, o povo, muitos. A maioria, segundo Aristóteles, não necessariamente a maioria. Por quê? Aristóteles estabelece uma hipótese, um exercício mental que deixa isso muito claro. Ele diz: imagine que uma cidade tem 1.300 habitantes. 1.000 são ricos, 300 são pobres. Os 1.000 ricos exercem e detêm o poder e os 300 pobres estão fora do poder. Essa cidade poderia ser considerada uma democracia? Segundo Aristóteles, e é bem razoável dizer isso, não. Então ele acrescenta esse elemento qualitativo, não apenas quantitativo, não é apenas a maioria, não é apenas a vontade da maioria que determina se o regime é democrático, mas, mais do que isso, a igualdade na participação de todos os cidadãos, sejam eles ricos ou pobres. Qual é o mecanismo que melhor efetiva isso? O sorteio. Hoje em dia, nós podemos perguntar quais são os principais tipos de governo. A maioria das pessoas vai dividir os governos em democracias e ditaduras. E ainda, quando a gente vai se referir a ditaduras, nós percebemos que as pessoas usam palavras muito diferentes. Então é isso também que vocês precisam ter muito claro na cabeça. O vocabulário político de cada pessoa, o vocabulário político que você usa. E às vezes a gente constrói um vocabulário político que é um verdadeiro Frankenstein, que não é coerente e se contradiz, que há uma contradição entre as próprias partes desse vocabulário político. Nós usamos palavras que têm origens diferentes, significados diferentes, às vezes têm os mesmos significados e nós usamos de maneira indistinta. Como, por exemplo, quando querem se referir a um regime tirânico, o que um autor clássico chamaria de tirania, o que Políbio, Platão, principalmente Aristóteles, chamaria de tirania, e Santo Tomás de Aquino também chamaria de tirania, hoje em dia muitos chamam de ditadura, quando o regime de ditadura romano tinha suas particularidades e suas utilizações que não são equivalentes com o uso que a gente faz de ditadura hoje em dia. Então é claro que é importante que isso fique muito fresco, muito presente na cabeça de vocês. E as pessoas usam de maneira indistinta ditadura, tirania, despotismo, autocracia, autoritarismo, como se fossem a mesma coisa. Por outro lado, nós vamos ver também mais adiante as palavras república, democracia, Estado de Direito, constitucionalismo, tudo isso também é confundido como se fosse a mesma coisa. O nome técnico para isso é conflação. Existe essa conflação aí, as pessoas juntam tudo isso como se fosse um conceito coerente, uma coisa que fizesse sentido, quando na verdade não faz. Então, aqui nós podemos utilizar várias
classificações dos tipos de governo. Aqui nós vamos utilizar a mais clássica, a mais comum, que são os 3 bons governos e os 3 governos maus, as formas boas de governo e as formas corrompidas e degeneradas desses 3 grandes tipos de governo, que são monarquia, aristocracia e democracia. As formas corrompidas e degeneradas: tirania, a corrupção da monarquia; oligarquia, a corrupção da aristocracia; e demagogia, ou ainda oclocracia, a corrupção da democracia. Tanto que oligarquia, na etimologia grega, significa literalmente governo de poucos, enquanto a aristocracia significa governo dos melhores. Esses poucos da oligarquia governam em função do interesse próprio, do benefício próprio, do bem privado. Então há aqui uma divisão muito clara e intuitiva, lógica, entre aristocracia e oligarquia. Aqueles poucos que são bons, que são os melhores, que são virtuosos, naturalmente governam em busca e com finalidade no bem comum, no bem coletivo, no interesse coletivo, no interesse público. Quando esses poucos são maus, eles governam em função de si mesmos e com o objetivo de alcançar o seu próprio interesse privado. 2. Você sabia que as melhores democracias do mundo são monarquias? Segundo o ranking da Economist Intelligence Unit, a Noruega é a melhor democracia do mundo, considerada uma democracia plena, enquanto o Brasil está na 57ª posição. Além da Noruega, existem outras monarquias constitucionais que estão no top 10 dos países mais democráticos do mundo. A Suécia, a Dinamarca, a Holanda. Esses países estão muito bem posicionados no ranking de democracia e muito acima do Brasil. E esses países têm monarcas, têm reis. Mesmo se nós partíssemos do pressuposto de que a eleição é democrática, coisa que a rigor não é, esses países cujos chefes de Estado não são eleitos, mas são hereditários, são mais democráticos que o Brasil, por exemplo. O que explica isso? Como entender isso? Existem 2 conceitos que são muito utilizados na literatura acadêmica, em livros de teoria geral do Estado, o próprio Norberto Bobbio no seu dicionário de política, que são os conceitos de democracia formal e democracia substancial. Esses conceitos aqui são muito importantes para a gente entender esse ranking da The Economist. O que eles estão medindo quando eles estão falando de democracia? O que eles estão medindo que faz com que a Noruega seja o país mais democrático do mundo e o Brasil esteja na 57ª posição como uma democracia falha, uma democracia imperfeita? A democracia formal é a parte das instituições do governo, dos procedimentos, dos mecanismos, da parte administrativa e institucional de um governo. A democracia substancial se refere ao ambiente socio-jurídico-político de um país, o que alguns também chamam de um ambiente constitucional. Ou seja, se aquele país tem uma constituição, se tem direitos, garantias, liberdades civis, se há liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, liberdade de expressão, disso já surge um outro ponto muito importante aqui pra gente. Democracia não é o mesmo que constitucionalismo, que Estado de Direito, que liberalismo. Não é a mesma coisa. A gente ainda vai falar sobre outros pontos que isso também vai ficar muito claro. Outro ponto é o surgimento das democracias modernas, das democracias adjetivadas e do governo representativo moderno que foi criado contra a própria democracia. Veja você, o governo representativo da modernidade, dos Estados Unidos, da França, esse modelo moderno de democracia, foi um modelo criado contra a própria democracia e que trouxe para si o nome de democracia. Isso para a gente não faz nenhum sentido. Nós somos inculcados desde criancinhas, desde pequenos, na escola, segundo essa cartilha republicana do governo misto representativo aristocrático ou talvez oligárquico moderno,
que para nós democracia é eleição, eleição é democracia, isso é automático para a gente. Mas isso não é por acaso, isso é criado, isso é desenhado, isso é controlado. E você deve reconhecer, é genial. É a novilíngua do Orwell, a nova fala. Você chama e as pessoas começam a obedecer, a serem condicionadas. Você chama uma coisa pelo oposto do que ela é. Guerra é paz, liberdade é escravidão, democracia é eleição. E aí começam as democracias adjetivadas. Democracia, um substantivo que se tornou tão vazio que só faz sentido, algum sentido, se tiver um adjetivo, às vezes vários adjetivos. Na modernidade surge com o democracia direta, democracia indireta, democracia representativa, democracia liberal, democracia no século XX, democracia deliberativa, democracia participativa, democracia agonística. Lá na Alemanha, democracia alemã, democracia cristã, com o Schumpeter, democracia competitivo-elitista. São tantos adjetivos e ainda existem muitos outros. A palavra democracia ela ficou tão vazia que alguns teóricos que, a rigor, são, entre aspas, democráticos. Veja a confusão que, ao falar aqui nesse vídeo, a gente já usa democracia de tantas formas que o negócio já fica complicado. Mas vocês estão entendendo o mérito da questão, né? Alguns teóricos que podem ser considerados, entre aspas, democráticos, como é o caso do Robert Dahl e do John Bernheim, do Hayek, percebem que a palavra democracia está tão esculhambada que eles criaram outras palavras. O Dahl criou a palavra poliarquia, o Bernheim, o Hayek, demarquia, porque eles queriam se referir a um regime que, se eles fossem usar a palavra democracia, já seria entendido como sendo uma coisa que não é. Então eles sentiram a necessidade e criaram neologismos, criaram novas palavras para se referir a esse regime político. O governo representativo moderno, a chamada democracia moderna, democracia liberal representativa e indireta, não é uma democracia. Não existe o sorteio. Cadê o sorteio para a seleção de cargos políticos? Não existe. Você vê que as construções ideológicas e político-teóricas dos grandes teóricos políticos do século XVIII, franceses, norte-americanos, os Founding Fathers, o Abad Sieyès na França, você vê que eles tinham uma antipatia muito grande pela vontade da maioria, pela vontade popular, pela igualdade na participação. Eles rejeitavam a igualdade na participação. O que eles queriam, na verdade, era fundar um governo representativo com elementos, sobretudo e preponderantemente aristocráticos. Por isso, o mecanismo de seleção para cargos políticos por excelência é a eleição. Esse mecanismo que é considerado e sempre foi considerado o mecanismo de seleção ou da aristocracia ou da oligarquia. Então tudo isso que é considerado como sendo a essência da democracia, eleição, não é democrático. Instituições liberais não são necessariamente democráticas. Divisão dos poderes, freios e contrapesos, todas as liberdades, garantias e direitos individuais e civis que a gente já falou, isso não é necessariamente democrático. Inclusive, como já mencionamos, existem monarquias no mundo que têm mais essas coisas, têm mais liberalismo, têm mais constitucionalismo do que regimes em cujas formas de governo existe mais participação do povo. É claro que na história política do Ocidente essas coisas se misturaram, mas nós estamos tratando aqui de conceitos, e esses conceitos não se misturam necessariamente. Mas não são meros conceitos vazios, discussões acadêmicas, abstratas e descoladas da realidade. Não. Imagine você quais seriam as consequências práticas, institucionais, legislativas, quais seriam as consequências práticas disso se nós voltássemos no tempo e, ao invés da adoção total e generalizada nas repúblicas modernas, nos governos mistos representativos modernos, se tivesse sido adotado o sorteio como principal mecanismo e não a eleição. Eu não sei se os resultados seriam melhores, e não é disso que nós estamos falando aqui, mas as realidades seriam as realidades políticas, sociais, econômicas, culturais
com certeza seriam diferentes. Outro ponto aqui, nos aproximando do fim, que é importante para o mínimo que a gente precisa saber sobre democracia, é que essa democracia pura, essa democracia radical, essa democracia absoluta nunca existiu e nunca vai existir. Segundo o que escreve Rousseau, ela nunca nem vai existir. Exatamente nessa questão entra uma teoria, uma doutrina muito importante que nós não temos tempo para discutir aqui e nem é a nossa intenção, que é a teoria das elites. Segundo a teoria das elites, o poder sempre está e sempre se exerce por uma minoria organizada, por uma elite. E a teoria das elites, esperneia enquanto quiser, muitos acadêmicos, é muito poderosa e ela é muito verdadeira do ponto de vista descritivo. Todas as sociedades humanas que nós conhecemos tinham algum tipo de hierarquia e eram dominadas, o poder, ainda que em alguns casos não fosse coercitivo, como estuda lá o Pierre Clastres, o poder ele se concentrava numa minoria. Mas isso já escapa um pouco do assunto do nosso vídeo. Nesse sentido e naturalmente, na modernidade, o que nós temos é o domínio ainda de uma elite, de uma minoria organizada. Aí nós podemos discordar se ela é uma aristocracia, se ela visa e se ela alcança o bem comum, ou se ela é uma oligarquia, se ela visa e alcança e produz o bem próprio em detrimento do bem comum. Na modernidade, o que a gente tem é uma república aristocrática, um governo representativo, constitucional, etc. E esse governo misto, na verdade, parece um misto de tirania, um misto de oligarquia e um misto de demagogia ou oclocracia. Parece um misto das piores formas de governo, da teoria clássica dos tipos de governo. Então, galera, chegando ao fim, é isso aí. Esse é um esboço do mínimo que você precisa saber sobre democracia. E para ficar em um exemplo aqui, em uma analogia, imaginem que nós estamos aqui traçando um círculo, nós colocamos a ponta seca do compasso na eleição e aí traçamos o círculo da democracia. E aí, com esse vídeo, para ficar apenas em um elemento aqui na analogia, a gente substitui a eleição pelo sorteio e coloca ali a ponta seca do compasso no sorteio e começa a traçar o círculo, o desenho institucional da forma de governo democrática. Qual seria o resultado disso? Quais são as mudanças disso? Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Existe o sininho ainda, se inscreve. Enfim, faz todas as coisas aí que apoiam o canal. Envia para o seu amigo aí e realmente, principalmente, comenta aí um tema, comenta outra questão, pergunta o que você gostaria de perguntar e sugere aí outros temas que a gente pode tratar por aqui e a gente certamente vai tratar. Um abraço, tamo junto.